E aí, senhor Guilherme, boa noite. Hoje, pela segunda vez na mesma semana. Já ia falar com você que você não fez a piadinha de que a gente tem muito tempo que não se fala, né? Pô, É, 2 vezes na semana temos batido o recorde aí. tem muito tempo que a gente não conversa 2 vezes na semana. E ainda perto, terça e quinta. Não, que isso, pô, você tá subestimando aí. Foi só o período de carnaval que a gente teve ali que acabou um pouquinho ali e o período do ano novo, né? Só os períodos festivos mesmo, o resto tudo foi certinho. Entendi. Já vamos para a 26ª aula. Olha só como o tempo passa rápido, cara. 26 semanas já, hein? Tendo aula. De 26 semanas, você pode contar aí que 20 foram humilhações, né? Ah, não, não Foi foi eu humilhação. tomando porrada na vida e 6 aprendendo, né? Não, não. Não, não funciona assim, não. Você sempre tá aprendendo, você não pode desistir. Todo mundo que persevera consegue, entendeu? Mas vamos lá. Quem acredita sempre alcança. Não, quem não desiste sempre alcança. Porque se você não desistir, você dá conta, cara. Tudo na vida você consegue. Programação é complexa, não é complicada, entendeu? Dá pra aprender. Agora, sabe o que é complexo mesmo? O que você faz com a programação. Então, por exemplo, existem coisas, alguns algoritmos, algumas coisas muito complexas que você pode programar qualquer coisa. Então, essa coisa pode ser complexa, não a programação em si. Mas, mudando de assunto, vamos lá. A gente parou aonde a gente parou? A gente parou em strings. Isso, a gente começou a ver o conceito de strings, a gente falou um pouquinho dos referenciados, né? Como é que funciona a referência dentro da memória RAM. E aí você também explicou ali um pouquinho da diferença entre um processo de gravação de uma string, né? Que é uma capacidade de armazenamento onde a gente não sabia a quantidade, né, que a gente iria alocar e como que isso funcionava. Uhum. E aí a gente ficou para a parte 2 ali, né? Da stream. Então vamos lá. Compartilha sua tela pra gente seguir. Compartilhada? Compartilhada. Então eu vou exibir aqui para as pessoas verem. Pronto. Opa, aí. Primeira coisa que eu vou te pedir, é isso mesmo que você está fazendo. A gente vai criar uma Uhum. pasta, um projeto que vai se chamar strings, mas sempre com nome minúsculo, né? Projeto sempre tem que ter nome minúsculo no Rush Eu já Compiler. estava já tava Mas não colocando pode, aqui eu a acho que. mania mesmo. Tá. Pode ir, eu acho que vai funcionar Você string. quer que muda? Porque Não, você acha que não. vai dar algum Pode pau? ser que dê pau, mas acho que não, porque string é com S maiúsculo. Você escreveu com S minúsculo, pode ser que dê certo. E aí você vai criar um projeto aí. Como cria um projeto? Ah, Vou deixar você do new. zero aí pra gente ver se você tá craque. Eu sempre fico nessa parte que eu não faço toda vez que eu estou estudando. É, new. No primeiro que não é new, né? A primeira coisa que você vai chamar num programa é sempre o programa. Qual que é o programa que gerencia coisas pro O Rush? cargo. Ah, e depois? Cargo new. Será que é new mesmo? Será que new não é pra criar um novo, não? Será que não é init? Tem dois, init e new. Você sempre confunde os dois. Dá um enter e descobre qual que é. Dá um enter cargo, só o cargo traço help, que ele vai te falar o que, que cada um faz. Né, existing territory é o init mesmo. É porque que eu já criei a pasta. Muito bom, você tá sabendo ler a documentação, muito bem. Ah, é, só init, né? Não Não preciso adicionar sei. o nome O do que está ficheiro, escrito não. na documentação? Vamos testar. Se der pau, eu volto. A preguiça. Isso. Agora é code só, né? Não sei, é? Irmão, abrindo aqui, nós estamos tranquilos. Agora, para a gente fazer vários exemplos, agora a gente aprendeu que tem como eu criar vários arquivos para não ficar misturando, né? Como que eu faço para criar vários arquivos em vez de ter um main só? A gente pode vir aqui, dar um maisinho aqui, né? New Ah, file. é? Não tem que ficar dentro de uma pasta que chama bin, não? Qual que é o padrão Oxi, agora disso? que você falou é mesmo, velho. Hum. Cadê a pasta bin Ué, aqui? você pode criar, você que tem que criar. Ela não vem pro padrão. Ah, tinha que vir, pô. Não. Ela é fora do SRC aqui Não mesmo. sei, é? Olha no outro projeto aí. Não é melhor olhar em outro projeto, não?
Não, porque a gente vai perder tempo de aula, entendeu? Aham, sei. Mano, ela é dentro de Vai SRC. ter- Tudo que é SRC é source, é de código. Dentro da SRC vai ficar os bins, que são binários separados. É o que eu tinha falado com você, né? É. E aí você pode começar o primeiro, né? Sei lá, teste strings. Coloca assim. Não tem que ter o final .rs, não arquivos com Rust? Pô, nossa, você pode voltar no vídeo aí que eu tinha colocado o RS aqui, você acredita? Aham, Saiu tá bom. sozinho. Aí senão ficou ruim, né? Teste strings aí, tá tudo É, ficou emendado. meio. Não era melhor colocar um underline, não? Alguma coisa assim. Ou coloca assim, Você é init detalhista. string, em vez de teste pra gente saber, né? Ou 01 strings, que é a primeira coisa de strings. 01, Não, é 0, aí o dígito 0 e o 01. dígito 1. 1, dígito 1. Ah, tá. E aí dentro de um arquivo Rust, o que tem que ter? Tem que ter a main, né? Isso, é de um programa Rust tem que ter a main, exatamente. Por enquanto para você é isso, né? Porque você não sabe como que usa vários arquivos e tudo mais. E aí testa aí, coloca um println e vê se compila. Ah, não, aqui, pô, não, aí não, aí você Vai, brincou comigo, né? não vai. Nossa senhora. Tem algo errado nesse comando. Ah, muito bem, Mas pensei. você não me dá tempo de corrigir, eu já falei isso com você. Você viu o erro muito rápido e você não esperou raciocinar, entendeu? Mas eu Ah, já tô lembrando. muito bom, cara, muito bom. Se você continuar assim, a gente tá aula 26, 27, 28, 29. Daqui umas 2 ou 3 aulas eu vou acabar com isso daí, instalar o plugin, você clica no botão e roda. Igual o meu. Mentira que tinha isso. Ah, você não lembra do meu não? Que você clica. Mentira que tinha isso. Sério mesmo, velho? Aham, ué. Mas você não tava Porra, preparado. velho. 26 aulas você me fudendo, hein, pra Aquela, mim. Imagina, vai ser 29 ou 28, eu vou pensar. Você tá quase no Puta stop. merda. Não, você tem que aprender. Aí sim. Agora, se eu instalasse um negócio que você clica no botão e roda, você ia pensar assim, mas como que roda? Você não ia descobrir. Agora você sabe como que roda, o que que tá rodando. Ah, não. E Esse você que era o sabe, bom, só. e você sabe o seguinte, quando você chama cargo run, o que que tá fazendo por trás? O cargo tá chamando o compilador, não tá? Sim. Como chama o compilador do Rust? Ah, é o. Putz, eu sempre confundo. É o Rush C. Isso, teu comando aí, rustc. Se você digitar rustc, meter esse arquivo dentro do rustc para ser compilado, ele compila. O que o cargo faz é automatizar isso para você. Só isso. É. E deixa eu te perguntar, se você estivesse me dando aula de mecânica, você ia começar lá com o primeiro carro do Henry Ford? Não, eu ia começar com um motor daqueles trem de pica-mato, como que chama? Roçadeira. De roçadeira? 2 tempos, simples, entendeu? É Tá isso. certo. É assim, mano, tudo tem que começar do início. Não existe isso daí. Aí, tipo assim, se eu te mostrar só tecnologia, você fica burro. Você não vai aprender o fundamento. Mas vamos lá. Pega a última aula, abre um outro VS Code aí, pega a última coisa que a gente fez, copia pra dentro disso daí. Oh. Não é nessa. Tá dentro da pasta. Tá dentro da pasta. Ah, você já Já, copiou já pra. tá aqui já. Perfeito. Copia e salva, né? Roda aí, fecha, pode fechar o outro, salva. Aí, top.
Aí a gente estava conversando sobre o seguinte fato. A gente estava conversando sobre o fato do que é o e-comercial e qual a importância do e-comercial, né? Sim. E aí, o que você chegou a respeito do e-comercial? O que é o e-comercial? A gente, na verdade, o e-comercial eu sabia usar, né, mais ou menos ali, mas não sabia o porquê. Aí você chegou a explicar no detalhe que a gente pode ter, você usou uma expressão, mas eu vou contar nas minhas palavras, mas cada função é dona de uma exclusiva variável, né? E aí, quando a gente precisava reutilizar a variável, o Rush criava uma cópia interna. Então, com isso, com o e-comercial, a gente está mostrando que a gente quer a referência dessa variável, e aí você usou o termo de devolver, né? E aí a gente devolve para o Rush a hora que a gente termina de usar. Você também acrescentou a questão de se a gente precisasse mudar essa variável, né, alterar ela ao longo do tempo, a gente tinha que deixar claro isso para o Rush, usando multi e comercial. Tá. Então, e-comercial é o quê? É o símbolo que mostra a referência. Isso, perfeito. Resumindo, é isso. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Você já aprendeu um pouco sobre memória RAM? Você já aprendeu um pouco sobre valores? Eu quero que você faça uma coisa bem simples. Na linha 1, você vai dar um Enter na linha 1, dentro da main ainda. Você vai colocar print ln, valor, aí você vai colocar abre e fecha chaves, valor, escreve valor aí, 2 pontos, abre e fecha chaves. Aí você vai colocar a vírgula ali na frente do isso. Vai colocar o número 1. E vai ponto e vírgula nisso daí. Eu vou te fazer uma pergunta muito simples, mas talvez você tenha dificuldade para responder, isso é normal, tá? Não fique pensando que você é burro. Onde está armazenada o número 1 na memória do seu computador? Onde fica armazenada isso? Cara, eu entendo que ela não tem um lugar específico até que o compilador compile. Não, mas o compilador vai... Presta atenção, você está falando coisas diferentes. O compilador vai transformar esse código em código de máquina. Beleza. Uhum. Beleza. Esse código vai virar um código de máquina. Para onde vai o número 1? Quando você Não está faço a mínima executando. ideia. E as variáveis? Vocês sabem que as variáveis vão para a memória RAM, né? Sim. Mas o número 1 eu posso operar. Podia até fazer 1 vezes 2 ali. Dentro de um parênteses. Você concorda comigo, não concorda? Não, concordo, sim. Mas isso tem que estar... Para você operar, pensa só comigo. O computador faz soma, faz multiplicação, faz divisão. Mas para ele operar dois números, isso daí tem que estar guardado em algum lugar. Tem que estar guardado em algum lugar. É óbvio que o compilador, quando tem uma operação inline, que a gente chama assim de uma vez, ele vai tentar otimizar ela para não ter que fazer essa operação em tempo de execução, tá? Mas, de toda forma, o que eu quero te falar é o seguinte. Eu não cheguei a explicar detalhadamente para você isso daí, mas você deve saber, e outras pessoas, se um dia virem esse vídeo, vão lembrar, até você mesmo, pra gente lembrar. O processador, quando você vai comprar um processador, você vê lá que ele tem umas coisas que chamam assim, cache L1, cache L2, cache L3. Já viu isso? Memória cache. Não. Além Memória disso, cache eu sei o que é. tem uma outra coisa, todo processador tem uma outra coisa que chama registradores. Você já ouviu falar o que é registradores? Não. É tipo assim, ó. A memória RAM é uma memória de rápido acesso. Você sabe por que chama memória RAM? É random. É. Não lembro de cabeça, não. Mas eu sei que é basicamente uma memória que é apagável, né? Que ela não é. Tem um termo, né? Eu vou traduzir para você em português. É memória de acesso aleatório. É randômico, exatamente. Acesso aleatório. Randômico, exatamente. Mas eu vou te explicar uma coisa. Por que ela chama
randômico. Da onde vem esse random do memória RAM? É porque ela, Random ela access armazena em vários memory. lugares sem uma organização prévia, né? Não exatamente. Ela é rápida para achar informações picadas. Você vai falar, que? Não entendi porra nenhuma. Eu sei que isso tudo parece uma viagem, mas vai fazer sentido no futuro. Pensa uma coisa comigo. Essa parte eu já sabia que isso funcionava assim, não tem. A memória RAM ela é muito boa em pegar pequenos bloquinhos de informação. Se o seu processador é 64 bits, ela consegue pegar muito bem um bloquinho de 64 bits rapidamente. Ela consegue pegar um tanto de bloco de 64 bits rapidamente, mesmo que eles sejam em lugares separados da memória. O HD, por exemplo, é péssimo em fazer isso. Ele é bom em leitura e gravação sequencial. O SSD É também. por isso que tem o desfragmentador do Windows. Exatamente, por isso existiu o desfragmentador do Windows. Mas aí, o que a gente está tudo falando é o seguinte, além da memória RAM, para operar alguma coisa, o processador, para o processador fazer uma operação, ele precisa carregar coisas da memória RAM, olha que loucura, para dentro de um registrador. O que é registrador? É uma memória operável. É como se você falasse, eu vou somar dois números. Primeiro eu tenho que carregar esses números para dentro de uma memória operável e depois eu falo com o processador, pega essas duas memórias operáveis e somam. Você pode pensar os registradores como variáveis. Variáveis de 64 bits, no caso dos processadores modernos. E aí eu gravo conjuntos de 64 bits nessa variável, conjunto, não importa o tipo de dado. Ele não quer saber se é string, ele grava 64 bits, tá? E aí eu vou falar, pega esse conjunto de dados e pega esse outro conjunto de dados e soma. Entendeu? Isso é um registrador. Você pensa numa memória de 64 bits que pode guardar qualquer coisa. Aquelas máquinas que a galera usava em supermercado chama de registradora, né? Justamente essas operações que ela fazia. Isso. Nossa conversa tá muito legal, cara. É isso aí. É isso mesmo. Você gosta de tecnologia, eu acho que você não gosta de lógica. As aulas de lógica você sofre, que é uma beleza, hein? Não, eu gosto de lógica pra caralho. Eu não gosto quando eu não estou entendendo a lógica. Então tá bom. E aí a gente tá falando dos registradores que são operáveis e tudo mais. E aí você tem vários registradores que você pode utilizar, entendeu? Porque você pode fazer uma operação, olha que loucura. Não só com duas memórias, você pode fazer uma operação com três, com quatro. E você ainda pode fazer um negócio tipo assim, olha só. Você tem os registradores, não tem? Você já pode deixar um valor pré-carregado no registrador lá, se você for usar ele várias vezes. Quem faz isso tudo é um compilador, você não precisa preocupar com isso. Você não vai mexer com registradores, né? Mas quando você joga, aí, o que eu voltei a falar assim, ó, quando você joga o número 1, por exemplo, uma constante sem nada, o que ele faz com essa constante? Ele cria isso, entendeu? Ele cria esse valor. Em algum momento esse valor, se ele é criado em tempo de execução, ele vai ser salvo no registrador, certo? Sim. Joia. Quando esse valor é criado, pensa assim, o número foi gerado. O número é 0000000 e tem um no final, no caso do 1, né? Eu não coloquei ele em valor nenhum, eu usei ele para printar. Ele vai pegar do registrador, vai printar, executar o comando de print dele e tirar do registrador, colocar outra coisa lá e foda-se. Ok? Tá, estamos entendidos até agora? É importante você entender isso. Sim. Tá. Sim. Beleza. Aí a gente tem a seguinte outra situação. Olha só que interessante. Linha 3. Você criou um valor que é o 100 mil. Não, 10 mil. 10 mil. Você lembra como que a gente coloca... Porque números assim com cheio de zeros são péssimos para ler. Como que a gente deixa ele mais legível? Você lembra como que faz? Não. Ponto da pau. Não. Isso, Guilherme. Isso aí. Esse 10 mil aí. O que você acha que vai... O que você acha que o programa vai fazer? Ele vai criar o valor. Beleza, ele vai para um registrador. E depois? Cara, assim, se não tiver uma utilização para ele, ele vai apagar. Mas aí tem. Você está gravando dentro da variável número. E número só morre lá na linha 12. É verdade.
Então tem que ficar gravado na memória RAM, por assim dizer. Tem que sair lá do registrador e ir Mas para a você memória RAM. concorda comigo que você não deu um lugar para ele gravar na memória RAM? Você falou, eu quero que você... Olha que interessante, eu quero que você preste bastante atenção nisso daí. Você falou pro programa aí, grava você na memória RAM, não quero saber o que você vai fazer, só grava, só cria. Ele criou. E aí depois você fala assim, pega o endereço de onde você criou, o sinal de e-comercial. Você vai pegar esse endereço de onde você criou e vai jogar esse endereço, vou guardar esse endereço dentro de número, que é uma variável que não guarda valor, é uma variável que guarda endereço. Isso está claro para você? Tá, mas agora me ocorreu uma dúvida. Uhum. A cada vez que a gente criar um novo código, esse endereço aqui, em tese, deveria mudar, ou não? Executa de novo. Vamos copiar para ter certeza, né? Uhum. Espera aí. Deu mesmo? Não. Não é que mudou mesmo? É. Não, mudou. 70 subiu. Roda de novo. Mudou. Essa deu a mesma, hein? Deu a mesma? Deu. Pera Você aí. sabe por quê? Sei. Porque a gente não alterou nada. Não, não é isso. É porque você não deu tempo do processador usar essa variável, essa memória. Você não deu tempo dele usar essa memória em outra coisa. Por exemplo, todo mundo compartilha como se fosse o mesmo ambiente, certo? Sim. Se alguém já tivesse ocupado, o sistema operacional fala assim, ó, tá livre daqui a aqui, tá livre daqui a aqui, tá? Se alguém tivesse ocupado Entendi. esse negócio, ele tinha pego. Mas você rodou tão rápido que provavelmente ninguém ocupou. Não aconteceu nada. Mas isso é imprevisível. Você entendeu? Entendi. É igualzinho um HD. É a formatação rápida e a completa, é a mesma coisa. A rápida, se você tá passando ali e falando, pode usar esses dados. E aí ela vem subscrevendo, né? A completa já não faz isso. Tá. Isso aí. Beleza, foi uma boa associação. Agora eu estou preocupado com você entender esse conceito, porque isso é uma quebra de conceito, é um conceito totalmente novo. Na linha 7, eu falei com você que SRT, que é uma string, é uma referência para string fixa, ela não tem como ser mutável, depois a gente pode até tentar mutar ela. Você vai ver que você não consegue mutar ela, tá? Você não consegue adicionar, mexer nessa string, tá? E eu vou te explicar por que você não consegue mexer nessa string. No caso ali da linha 9 você consegue, na linha 7 não. Eu quero que você pense o seguinte. Você tem uma variável, você não tem uma variável? Toda variável que você cria, o processador, o seu código, né, que vai processar, vai utilizar o seu compilador, ele tem que saber o tamanho dessa variável. Mas espera aí, beleza, ele tem que saber o tamanho dessa variável. Só que variáveis de texto, por exemplo, elas podem ter tamanhos, olha só que loucura, diferentes. Então, como eu vou saber o tamanho de uma variável se eu não sei a quantidade de dígitos que ela vai ter no caso do str? Então, qual é a solução? Eu quero que você preste bastante atenção nisso. Nesse caso, eu estou pedindo para o computador pegar o escrito Guilherme, jogar aonde der na memória RAM, onde tem espaço para gravar Guilherme, sequencial. Que pode ser que no próximo endereço não tenha esse espaço para guardar sequencialmente. Ele vai guardar onde der. Quem faz isso é o sistema operacional. Tudo bem até aí? Tudo bem. Então, pelo que você falou, então o processador ele sempre vai estar subscrevendo nos próximos endereços. Ele segue uma linha cronológica, vamos dizer assim. Não, isso depende do sistema operacional, sabia? Não. Isso daí depende de como o sistema operacional foi escrito.
Ele não exatamente precisa fazer isso. Ele pode, por exemplo, outra estratégia do sistema operacional é falar assim, ó, estou executando esse programa, certo? Eu vou reservar um pouco de memória para esse programa. Se ele extrapolar essa memória, eu vou dar mais. Então pode ser que eu reserve um bloquinho, depois eu dou um outro bloquinho, depois eu dou um outro bloquinho. Isso é uma estratégia. Entendi. Pode ser que eu... Por que esse negócio do bloquinho que eu falei? Porque você já fica mais ou menos pensando quanto que vai ter, entendeu? Quanto ele vai precisar. Inclusive, olha que legal. O sistema operacional pode fazer um negócio que é muito legal. Você tem um programa que tem muita memória RAM sendo usada, não tem? Mas você não usa essa memória RAM constantemente. Você pode jogar essa memória RAM para o cache, para o seu HD. Quando esse programa voltar a ser executado, eu puxo toda a memória RAM de volta para a memória RAM. Assim eu evito de gastar muita memória RAM. Legal, fica tipo um stand-by, né? Então tem várias estratégias. A gente não pode inferir qual vai ser a estratégia do sistema operacional. O que a gente pode inferir é o seguinte. Eu estou criando Guilherme e Guilherme vai ser gravado em algum lugar na memória RAM. Como vai ser? Não me importa, vai depender da arquitetura do sistema operacional. O que eu vou saber é que eu vou pegar onde foi gravado esse Guilherme e vou pegar o endereço disso e vou guardar dentro de palavra. E essa palavra é uma variável de tamanho fixo, que ela guarda só um endereço. Você entendeu isso? Entendi. É como se eu tivesse assim, tá vendo esse 07 não sei o quê? Esse fosse o endereço de onde começa o Guilherme. Entendeu? Tá bom? Entendi. E aí, palavra é uma variável que também tem um endereço, mas não importa o endereço dela, porque ela tem um nome associado. E dentro desse valor, dentro da memória lá, vai ter salvo o endereço da onde está escrito Guilherme. Você entendeu? Entendi. Ah, então... Ufa! Conseguimos explicar um conceito complexo. Só que aí tem uma questão interessante. Guilherme, eu não consigo alterar Guilherme. Por que eu não consigo alterar Guilherme? Esse Guilherme da linha 7. Não sei, a gente já partiu do pressuposto que a gente não consegue alterar, né? Quando você estava explicando. Mas por quê? Pois é, por isso eu estou te perguntando por quê. Não sei te falar. Você concorda comigo que Guilherme, ele vai ocupar, sei lá, depois a gente pode conversar mais sobre isso, sobre a codificação. Para codificar um texto, o Rush, por padrão, usa o encoder que chama UTF-8. Você já ouviu falar? Não. É um encoder muito, muito famoso. Ele serve para codificar textos. E ele é muito legal. Depois, uma outra hora, a gente pode conversar sobre isso, sobre uns pau que dá, sobre um tanto de coisa interessante. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas ele tem uma regra para transformar textos em binários. Só que quanto maior o texto, maior o binário. Obviamente, né? Mas pensa só, se esse texto deu 10 bits, você salvou na memória RAM 10 bits. 10 bits não. Vou colocar aí 300 bits aí nesse caso de Guilherme. Você salvou na memória RAM 300 bits. Você concorda que depois que eu acabei de salvar esses 300 bits, eu posso continuar escrevendo na memória RAM nos próximos bits? Sim. Como que eu vou aumentar Guilherme se eu posso escrever na memória RAM os próximos bits? Peraí, como que eu vou... Porque vamos supor que você vai fazer o Guilherme e colocar uma exclamação no final. Mas depois na memória RAM onde está escrito Guilherme, já tem outros dados salvos. Já tem outra variável. Tá, e aí nesse caso aqui da linha 9, não teria. Esse caso, aí a gente vai chegar a uma coisa que a gente vai falar.
Isso daí é o que a gente chama de tipo complexo de dados. Tá vendo que você colocou um S maiúsculo? String. Uhum. E você colocou from. Isso daí, o que ele faz? Ele é como se fosse uma função. Ele é uma função from. Ele vai pensar numa maneira de tentar te ajudar. Então, por exemplo, quando você coloca Guilherme, você colocou vários dígitos aí, né? 3, 6, 7, 8 dígitos. 9. 9. Ah, é. Mas aí, olha que 9. legal. Essa classe aí, essa função, quando você cria isso daí, ele fala assim, olha, Guilherme criou uma palavra de 9 aqui, né? Começou com 9. Mas eu já vou reservar 50. Porque se ele quiser, ele pode editar. Entendi. Aí você vai falar, mas e se eu quiser escrever 500? Aí ele vai falar o seguinte. Ele vai falar assim, ele tá editando? Tá editando. Tá. Então eu vou pegar o que estava antes, não cabe na minha memória atual. Eu vou jogar... Vai jogar pra frente. Não, ele vai achar outra memória para você, ele vai procurar onde tem, vai deletar aquela que estava sendo usada, porque aquele pedacinho não serve mais para ele, é muito pequeno. Vai achar outra memória e vai salvar o valor lá. Mas aí, olha só, ele faz um tanto de operação complexa por trás. Mas você não importa o que ele faz, eu estou te explicando para você entender. Mas ele que vai gerenciar isso para você. Por isso eu falo que ele é um tipo complexo de dados. Por isso, ele usa o S maiúsculo. Tá vendo o S maiúsculo? Toda vez que você vê esse coisas com maiúsculo, é porque são classes. São como se fossem classes, não é classes. É como se fosse uma categoria... Servindo para todos os tipos? Não. Servindo para todos os tipos? Não. Tem alguns tipos especiais que a gente vai comentar sobre eles. Porque tem coisas que você precisa, mano. Tem coisas que você não precisa. Por exemplo, números. Números eu posso decidir exatamente a precisão deles. Eu não preciso ficar aumentando a quantidade de bits. Entendeu? Mas eu vou te dar um exemplo. Outro exemplo. Uma lista. Lembra do array? Quem viu um array? Lembro. Você sabia que não dá pra... Acontece a mesma coisa do str ali. Não dá pra eu aumentar o tamanho de um array? A gente nunca tentou isso. Adicionar um novo item. Não tem jeito de eu adicionar um novo item. É aqueles itens... Não sabia disso. Você falou assim, eu vou criar... Na criação do array eu tenho que falar quantos itens que esse array vai ter. Ele vai ter 5 itens. 10 itens. Quando você cria o array, você tem que decidir quantos itens ele tem. Você já pensou nisso? Não, é porque assim, o conceito de digitar agora que a gente está trabalhando, ele é na memória, né? Porque quando assim, no primeiro momento que você pensa e fala, pô, eu tô escrevendo código aqui, eu posso editar o que eu quero a cada momento, mas não é assim, né? O buraco é mais embaixo ali. Vai na linha, então... vai na linha 2, vai na linha 2. Dá um enter. Cria um array que chama meu array, ele é um array de inteiros. Ele é um array de inteiros que vai armazenar 5 itens. Mas eu só quero criar ele, eu não vou instanciar ele com valor. Como que eu só faço isso? Só crio a variável. Mas não é com igual, né? Desculpa, você só quer o quê? Só quero criar a variável. Eu não vou instanciar ela com valor. Você vai colocar 2 pontos, né? Tá certo, só que você vai colocar 2 pontos aí. Isso, e depois coloca ponto e vírgula no final. Nossa, essa aí eu não tava lembrado, viu? Mas o que você acabou de fazer? Depois você pode colocar meu array é igual a 1, 2, 3, 4, 5. Coloca aí, dá um enter, coloca meu array é igual a... É igual a... Vai, escreve aí. Colchetes. Normal, você vai colocar 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tá. Pronto, tem os 5 itens aí. Deu. E aí, ó, se você rodar esse código, eu acho que ele funciona. Roda aí. Ele vai dar uns alertas, porque você não usou. Opa! Tem que especificar o tipo, né? Exatamente. Eu não sei se especifica assim. Parece que não, né?
Deixa eu ver, eu não lembro também não. Pera aí. Pior que eu não lembro de cabeça também os negócios. Ai, É, pera aí, deixa eu ver no meu aqui. Eu digitando tranquilo. consigo lembrar. Aqui, Tranquilo. ó. Vamos lá. Não, mano, você me confundiu. É I32. Você vai colocar I32. Por que você colocou 0 ali? É I32, ponto e vírgula, a quantidade. Não é I32 fora, não. Não, mano. É Não entendi o que você I32. tá Em falando. vez do 0, você vai colocar I32. Aqui? Ah, É, tá. lógico, não tem 0. De onde você tirou 0? Vai ser 5 itens I32. I32, ponto e vírgula, 5. Aí. Pronto, resolvido. Nossa, que viagem. Aqui tem um igual mesmo, não tem? Não, que Eu acho que igual. tem. Igual é. Pera, você está confundindo muito isso. Por que não é igual? O que é igual? Era para você estar sabendo nessa aula o que é o igual. O que igual faz? Não tem problema. Se essa aula ficar só nisso, eu tô feliz, porque você tá aprendendo tanto de conceito. Não, velho, eu acho que assim, às vezes a gente aprofunda muito do conceito de coisa que a gente não vai usar muito. Aí às vezes Vai. perde um pouco, mas você acabou de falar aqui que você não ia definir o array direto. Não, mãe, mas o igual é quando eu vou jogar, atribuir valor àquela variável. Se você não está atribuindo valor, não vai. O tipo, sempre você usa 2 pontos para especificar o tipo. Vai lá, manda rodar. Você ficou calado, nem contra-argumentou, ué? Que isso? Não, você tá, nesse caso eu sei que você tá Vai certo. lá, dá play. Ah, deu certo já. Mas aí eu quero te falar o seguinte. Mesmo que eu coloque se eu colocar, por exemplo, 1,6 ali, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5,6, ele não vai deixar. Por que ele não vai deixar? Uai, porque a gente definiu o tamanho aqui segundo você, mas vamos testar, né? Pode ir. Não, não é que deu pau mesmo? Mas por quê? Porque a memória que você reservou é para Aqui, 5 ó. itens. Tá, então pera aí. Vamos botar um mute aqui só para testar, né? Não vai mudar nada. Agora eu Não vou deu te fazer nada uma mesmo, pergunta. tá. E se eu fizesse o seguinte? Não, deixa o mute. Deixa o mute. Aí você vai deletar o 6. E aí você vai copiar. Copia essa linha 4 e joga ela embaixo. Copia a linha 4. Ctrl C, dá um Enter. E aí você vai colocar 6 na frente aí. 6 em vez de 1. 6 em vez de 1. Esse código funciona? Funciona? Não. Pera aí, deixa eu pensar. Funciona. Funciona? Funciona. Manda rodar. Nossa, se não funcionasse, eu ia ficar muito mal nessa live. E por que ele funciona? Não mudamos o tamanho do array, né? Exatamente. Você trocou o array. Você falou assim, ó, o que estava 1, 2, 3, 4, 5, estou colocando outro valor por cima. Mas você não alterou o tamanho da variável. Você concorda comigo? Concordo. Isso tudo é para falar das strings, voltar lá nas strings. Então você entendeu por que STR ele é constante. Então se eu quiser editar STR, você acha que funciona? A STR por si só não, né? Não pode funcionar. Coloca o seguinte, dá um enter, coloca um mute no palavra, Não, não vai funcionar, não. dá um enter. Você vai colocar palavra igual Não a precisa,
Não, tenta aí. O que você vai fazer agora? Eu quero que você coloque uma outra coisa exatamente do tamanho de Guilherme. Coloca, em vez de Guilherme, coloca Guilherme com I. Isso vai funcionar? Tem que funcionar, né? Não, já não vai funcionar primeiro porque... Vai, manda rodar, ponto e vírgula. Manda rodar. Opa, funcionou. Já falei que não ia funcionar, falei errado. Pensei que a gente ia ter que colocar eu pensei que a gente ia ter que colocar um i comercial, que ele funciona só no atributo. Coloca um i comercial ali na linha 11 antes dos dois das aspas. Não, o i comercial fica ali. Aí, isso. I comercial. Manda salvar e manda rodar. Funciona também. Ele faz automaticamente o i comercial para você quando é como que chama? É porque a gente já definiu aqui, né? Ele faz automático. Mas se ele não fizesse, você ia ter que colocar. Mas o que você fez aí? Você alterou, né? Mas o que você fez? Aham. Não alteramos o tamanho, tem que funcionar, né? Sim. Mas você deletou um. Olha o que você fez. Você deletou Guilherme. Deletou assim. Você falou assim, ó. Não quero mais usar essa memória, essa referência. Gravou uma outra coisa na memória e jogou para dentro da variável. Você não alterou o quê? O tamanho. Não alterou o tamanho. Você não alterou a variável original, Guilherme. Você não pegou Guilherme e adicionou uma interrogação. Não, a gente não adicionou, né? Mas alterar a gente alterou. Não, vamos lá. São coisas diferentes. Peraí, deixa eu testar um negócio aqui antes, rapidinho. Tá. Interessante. Isso era a próxima coisa que eu ia te falar. Eu sabia, por isso que eu já tô fazendo desse jeito. Tá. Tem alguma coisa que não tá funcionando aqui. Não é que ele não tá funcionando. Agora eu quero que você entenda o que você acabou de fazer. Porque você, pelo visto, está confuso. E é normal você ficar confuso, dado tudo que a gente falou. Mas vamos lá. Se não fosse o i comercial, você não conseguia fazer isso. O i comercial do ISTR, não. Se não fosse o i comercial da linha 10, tá vendo? Do SRT. Por que você não conseguiria fazer isso? Acho que nem deixa você salvar. Porque a variável... Que aqui a gente está pegando só a referência, né? A original continua lá. Porque quando você salva, eu quero que você preste atenção nisso. Quando você salva o Guilherme e o Guilherme não sei o que, você está salvando em algum lugar da memória, está pegando essa referência e jogando para dentro de palavra, correto? Mas Sim. Você concorda comigo que ele está salvando, tá vendo a linha 16? É esse número aí? Linha 16. Esse número é o endereço da sua memória. Ele sempre tem um tamanho constante. Você concorda? Concordo. O que você não consegue alterar é o valor do quê? É o valor do Guilherme. É o valor realmente do valor que está lá. Você está fazendo o seguinte, você está literalmente pegando a variável onde está escrito palavra, dando um novo endereço para ela. Você entendeu o que eu falei? Entendi. É como se ela tivesse o 0F77E31650 e depois que você mudou ele vai para o 07FF1655. Por quê? Ele adicionou uma nova coisa na palavra. Por isso é o i comercial. Por isso tem que ter o i comercial STR. Ficou claro isso? Ficou. Agora tá realmente claro mesmo? Mas assim, eu fico pensando aqui como que a gente... Para que a gente vai trabalhar com os endereços na prática, entendeu? Não é endereço na prática. Isso tudo que eu tô falando é porque daqui pra frente a gente vai começar a ter que pensar nisso. Sei lá. Porque, pensa só,
aqui no caso, quando eu tenho uma função, eu vou ter que pensar bem se eu vou pegar o dado, vou fazer uma cópia do dado. Se eu vou, em vez de fazer uma cópia do dado, eu vou mandar o endereço dele e vou pedir para a função alterar na mesma variável. Eu vou ter que ter uma atribuição melhor, eu vou ter que pensar na lógica que eu vou fazer para ser melhor para o meu programa, fazer mais sentido. Você vai ter esse controle, esse nível de controle. Você entendeu? Você vai ter esse nível de controle fino. E por isso você está aprendendo isso, para você ter um controle fino da situação. Tá. Ok, agora eu quero que você faça o seguinte. Eu quero que você faça o seguinte. Vai em palavra. Olha o que eu vou te falar. Vai em palavra. Dá um enter na linha 11. E você não vai deixar você fazer. Coloca asterisco palavra. Você vai dar igual abre aspas duplas. Pega o mesmo Guilherme que você escreveu em cima aí, na linha 11. E troca o I por 1. Pode digitar o dígito 1. Você acha que isso funciona? O que você está fazendo agora? Só para eu entender, ver se você entendeu. Nós estamos mesclando o tipo delas, né? Asterisco acessa. Olha só o que asterisco faz. Asterisco acessa o que está dentro daquela memória. Então, por exemplo, tá vendo que dentro de palavra vai ter o endereço 07FF76E3E A1650? Uhum. Quando era nesse caso? Agora, com asterisco, ele vai lá dentro desse endereço, e eu tô falando lá dentro do endereço do Guilherme mesmo, e vou tentar alterar ele para Guilherme 1. Não vai conseguir. Ele não vai deixar. Mesmo porque você nem tem como colocar isso como mute, você concorda? Porque ele criou isso automático. Vai, dá um play aí. Mas você entendeu o que a gente tentou fazer? Entendi. Doesn't have a size no the compile time. Ele não sabe o tempo na hora de compilação, tá vendo? Ele nem conseguiu determinar. Tá bom, comenta a linha 12. Deixa comentado só pra você lembrar. Tá. Hoje a aula tá pesada de teoria, hein? Pouquinho. Tá. Agora vai ser a parte relax. Vai ser a parte fácil. Aí a gente tava falando do tipo abstrato de dados que chama string. Que ele serve pra escrever qualquer coisa, né? Ele serve pra escrever qualquer coisa. Aí a gente vai aprender algumas coisas de string que vão ser coisas tranquilas, coisas de boas aí. Vamos começar. Primeira coisa que você vai fazer aí é o seguinte. Eu quero que você faça uma... vai pra terceira parte, hein? Deixa eu ver quantos minutos que foi. 48 minutos, ainda dá pra fazer algumas coisas aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer aí. A gente vai fazer o seguinte. Dá um enter na linha 17 aí. Vou te ensinar umas coisas legais. Tá vendo que a gente iniciou uma string a partir do Guilherme ali? Olha que legal. Do string from. Tá vendo? Uhum. Mas a gente poderia fazer assim também, ó. Let mute nova string. Coloca aí nova string. Igual a... Aí você vai colocar assim. Olha que legal. Você lembra que o str ali, o palavra é um str? Mas aí eu posso fazer isso aqui, ó. Palavra ponto... toString, acho que é isso, toString. Deixa eu testar no meu aqui pra gente ver que eu mesmo estou despreparado pra fazer isso. Só que não, to, é de para, então é to, to,
é string, só que aí você vai colocar o seguinte. Você vai colocar o underline no to, não, no to, depois string. Tá, peraí que eu vou consertar aqui. Isso é uma função, né? Então, abre e fecha, ponto e vírgula. Agora, esse novo string, printa ele pra você ver. Ele vai ter o Guilherme. Manda rodar. Olha lá. Guilherme. E agora, olha que legal. Essa daí eu posso editar. Vai na linha 19, dá um enter aí. Pera. Tá. Ah, tá. Beleza, cheguei aqui. Vai na linha 19 aí. Você vai colocar dá um enter. Você vai colocar nova string, ponto. Você pode colocar aí push, igual você colocou ali. Push é só de um caractere só que underline str. Abre parênteses. Abre parênteses. Aí você coloca aspas duplas dentro é o parâmetro da função. Aspas duplas. Guilherme, aí você coloca, está aprendendo a programar, pronto. Isso. E manda printar de novo, Manda né? printar de novo, óbvio, né? Óbvio que você vai mandar printar de novo, isso aí. Adicionou, né? Exatamente. Mas você tá vendo que você usou aspas duplas nesse caso? Por quê? Legal, Por que você usou né? aspas duplas na linha Porque 20? aspas simples é só pro STR, né? Na linha 15. Não é só pro STR, não. Olha lá, na linha 10, aspas duplas. Eu quero que você me explique a diferença das aspas duplas e das aspas simples. Ô, mano, não faz sentido isso não. Toda vez que eu tô com uma dúvida, você quer que eu explique pra você? Tem que ser o contrário, pô. Não, eu te perguntei antes. Qual que é a diferença nessa parte? Porque nos dois a gente adicionou, né? Não, parece que tem uma diferença grande. A diferença está na linha 8. Está explicada a linha 8. Uai, cara, porque ela entrou como char, mas não tem. Char. Quando eu coloco o push, é um char. Então, cara, mas. Quando eu coloco push E str, aqui? é uma string que eu estou adicionando. É um str, tá vendo? Aonde? Ué. Aqui a gente Tô adicionando um adicionou ela caractere aqui. só. Não, mano, presta atenção que eu tô te falando. Aspas simples são só para um caractere. Se eu colocar 2 caracteres ali no... Depois, Não vai funcionar. Não vai funcionar, não é um char. Não, eu sei. Mas. Entendi. Então, o char, ele sempre vai ser um caractere. Qualquer mais do que um caractere, vira string. Não vira string. É ou um str ou uma string. String que é o tipo abstrato de dados. O str é o que? É simplesmente o texto jogado na memória RAM. Você não pode o editar, STR, você não ele pode é fazer nada. string? Quê? Ou ele é STR? Só nome. Peraí, o que você tá falando? Quando a gente, por definição, né, na programação, o STR ele é tratado como string ou ele é tratado só como... Vamos pôr assim, o STR faz parte da string ou não? Não tem nada. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Entendi. STR é um tipo de dado. Olha o que eu vou te falar. STR é um tipo de dado que é literalmente seu texto jogado na memória RAM. Seu texto jogado na memória RAM. Jogou. Ele não controla o espaço, ele não controla nada. Ele é burro. Se você quiser trocar o STR, você
cola outro lá e foda-se. Você não consegue editar, você não consegue fazer nada. O máximo que você consegue é fazer uma cópia. Entendeu? Entendeu até aí? Não, entendi. É porque Mas o que eu queria STR saber é se, é o se tipo esse de... STR vem de string na prática, entendeu? A letra, Se não é sim, só que são tipos de dados diferentes. diferentes. O string é um tipo de dado complexo. Lá dentro do string, se a gente for ver, a gente pode ver depois. Aí eu não vou entrar nesse detalhe para não confundir sua cabeça. E eu não lembro de cor o comando para a gente printar isso. Mas se a gente olhar dentro da string, vai ter várias variáveis. Não vai ter só o Guilherme. Vai ter quantidade de caracteres, memória reservada. Um bloco, né? É uma quantidade de colunas, digamos assim. É uma quantidade de coisas. É um tipo de dado abstrato nesse sentido. Ele controla a coisa, ele é inteligente. Agora, STR não é inteligente, ele é burro. Ele simplesmente jogou aquela conjunto de dados na memória RAM e pronto, acabou. Não está controlando nada. Você está entendendo o que eu estou falando? Entendi. Mas aí você está falando assim, eu posso converter de STR para string? Pode. Nada te impede isso. Às vezes, olha o que eu vou te falar. Às vezes faz mais sentido você criar uma função que recebe STR. Por quê? Cara, assim, a única vantagem que eu veria é já armazenar o valor total, né? A Considerando vantagem que você de não ter vai mudar. a vantagem de receber uma função que recebe STR, por exemplo, é que se eu não for manipular o valor, eu só quero saber o valor, só vou imprimir o valor, só vou salvar o valor. STR é melhor, eu não preciso coisa complexa. Você concorda comigo? Vou gastar mais memória RAM pra quê? Uhum, Você concorda comigo? concordo. Então, por exemplo, aí tem uma coisa muito importante que você tem que saber. Sempre quando eu crio aspas duplas, ele está criando um STR. Então, por exemplo, quando eu criei ali string from e joguei aspas duplas, você está falando, ó, cria a string a partir desse Guilherme que foi originado um STR. Quando você cria sempre aspas duplas, ele cria um STR. Quando você cria aspas simples, ele cria um char. Você entendeu? Ficou claro? É confuso pra caramba, é confuso pra caramba isso. Mas você tem que ver se você consegue pegar. Então vamos lá. Não, entendi. Você entendeu mesmo? Acho que sim. Aí, olha só que legal. Aí tá vendo que na linha 18 você falou assim, olha, palavra.toString. Você tá falando, converte pra mim esse str em string porque eu quero começar a editar isso. Eu vou manipular isso. Aí você pode manipular, tá vendo? Então ela é editável, mas não é editável, Não, né, na não. prática. Não é e O não é. str não é editável. Não é editável. Aqui, mas então, Aí você a clonou ela, gente. você fez uma cópia. Ah, tá. Olha, Uhum. palavra.toString e salvou em nova string. Ou seja, você falou, eu vou copiar essa palavra, transformá-la em string. O que o seu lado direito faz? O seu lado direito, ele vai transformar a palavra em string, vai devolver uma string e vai armazenar isso em nova string. Do lado esquerdo. Entendi. Exatamente. E aí tem Entendi. umas outras coisas interessantes para fazer que são formas de editar. Tem um jeito muito mais fácil. Abaixa agora na linha 20. Depois da linha 20 dá um enter. Olha que legal. Eu posso colocar nova string igual a aspas duplas Pedro. Sei lá. Ponto e vírgula. Você acha que isso funciona? Simplesmente isso? Funciona. Será? Uhum. Vai lá, testa. Funciona não. Tem que adicionar lá. Por quê? Porque você está tentando jogar um str para dentro de uma coisa que é Lá dentro. string. Mas aí eu É. vou te falar um trem muito legal. Olha que legal. E se eu fizesse assim? Nova string é mais nova string. Pega a nova string ali. Digita nova string de novo. Não, aqui, né? Igual. Não, tem que ser igual. Tudo tem que ser um igual. Não, isso daí não faz sentido. Mas. Abre aspas duplas. Coloca espaço Pedro.
Eu vou te confessar que essa eu não sei se vai funcionar, mas acredito que vai. Funcionou. Por quê? Porque eu acho que eu tinha dado pau antes, quando tava só Pedro aqui, ele tava mandando adicionar o toString, né? Não, quando tava Só que só aqui, Pedro, você tava tentando é, jogar um str para dentro de uma. Você tava tentando jogar um string, str para dentro de uma string. Não vai funcionar, são tipos de dados diferentes. Lembra que eu te expliquei? É a mesma coisa aham, de eu tentar jogar um i32 e dentro do i32 eu tentar jogar um i64. Vai dar certo? Não. não. Mas nesse caso aí, o que acontece? Por que funciona? Então, para mim, é porque o comando já estava aqui na linha 20. Então, a gente, É né, porque, tava dentro... olha que legal, olha que legal, olha que legal. Quando você tem uma soma de uma string com str, ele automaticamente, ele Entende que é uma automaticamente, string. ele vai converter para uma string. E ele vai executar o comando da linha 20. Entendeu? Uhum, Legal, não é legal? legal. E aí, olha só o que dá para fazer mais. Tem um outro comando muito legal que chama o seguinte. Não, aí eu quero fazer uma coisa muito legal com você. É pega a linha, vai na linha 20, vai na linha 20, cria uma nova variável, 9 string 2, sei lá, let 9 string 2. E essa nova Opa, string caiu 2 não. vai ser igual a 9 string. E aí você vai printar 9 string 2 junto no print 4, vai colocar assim, print 9 string 9 string 2 na linha 23. Mas você tem que colocar o que é cada uma, né? Print 4, não sei se é string ou 9 string, né? Em vez de print 4, 9 string e a outra 9 string 2. Ou 1, 2, sei lá. Tá. E coloca logo. Coloca isso. Agora minha pergunta pra você. Isso vai funcionar? Não vai funcionar? O que vai printar? Cara, ela tem que printar, peraí, de novo, o string tá printando primeiro, então vai estar printando, está aprendendo a programar, depois ela tem que duplicar esse está aprendendo a programar e depois somar com Pedro. Mas vai aparecer o que na linha 23? 9 string. O que vai printar em 9 string? 95 vai estar printando o está aprendendo a programar. Não vai aprender. Está aprendendo a programar Pedro? Não vai aparecer isso? Na 9 string? Pensa um pouco. Depois dessa a gente vai parar. Lembrando que seu exercício de for ainda tem que ser feito. Isso foi uma pausa para você dar uma quebrada com uma coisa mais simples. Aham, tá funcionando, viu? Cara, string igual a 95. A gente só modifica a variável na linha 22, até aqui em cima ela só armazena na 9string2. Então ela tem que está aprendendo a programar Pedro e depois tem que printar está aprendendo a programar. É isso que você acha que vai funcionar? Coloca aí.
Opa, nem rodou. Lasquei. O que ele deu de erro? Lasquei. Esse erro é importante você ler. Esse erro é importante você ler. Vai no erro. Vai no erro. Uai. Vai no erro lá. Aí, ó, o vermelho. Não, lá embaixo. Não, Aí, aqui ó. embaixo só Aí, tem ó, essa parte, né? esse erro. O que ele tá falando aí? Valor usado aqui antes de mover. Uai, lembra que eu te falei uma coisa? Uma única variável pode ser dona do valor. Então, peraí. Vamos parar para pensar o que você acabou de tentar fazer. Você pegou a 9string e jogou ela para dentro de 9string 2. Só que aí 9string, que está na linha 18, ela não tem mais nada dentro, que você jogou o valor dela lá para 9string 2. Ele não fez uma cópia. Mas aí você está pensando, que? Se eu colocasse o número funcionava, por que com string não funciona? Se esse exemplo fosse com o número, funcionava. Por que com string não funciona? Só posso pensar no tamanho, né, Ah. do armazenamento, não tem outra Por quê? opção. Por quê? Por tamanho. Ó, mas você tá bem perto. Tamanho, Você tá bem perto. tamanho já tinha sido usado. Não é isso. É porque, concorda comigo que número, o tamanho já é predefinido? Uhum. Então, se eu vou fazer um igual ali na linha 21, por padrão ele já faz um cópia. Ele copia o valor. Ele clona. Então você coloca assim, esse valor é igual a isso, e aí você continua com os dois, operando com os dois, não é? Uhum. Mas quando é tipo abstrato de dado, igual na linha 14, tá vendo que é string e até com S maiúsculo? Você concorda comigo que isso Uhum. pode ser muito grande? Sim. Nesse caso, quando é um tipo abstrato de dado, você tem que falar com o Rust. Eu quero clonar. Se você não fala com o Rust, ele não clona. Ele troca o dono. Como assim troca o dono? Ele vai pegar e vai falar, olha, 9string2 que é a dona agora daquele endereço lá. 9string, já eras. Aí ele tá falando assim que, mas você já moveu a variável, o valor lá, por que você tá querendo usar ela de novo na linha 22? Eu sei, é muita coisa. Aí você vai colocar um. Inclusive ele mostra quando foi movido, né, que é na linha 21. Exatamente, Guilherme. Legal, ele é inteligente, já até falou pra você. Ele não faz, olha só, isso a gente vai chamar de trade. Ele não vai fazer o clone por padrão. Até Mas então, ele te fala, é. considere clonar. Ele não vai fazer o clone por padrão. Por que ele não vai fazer o clone por padrão? Cara, porque aqui ele tá pressupondo que você tem que ver o erro, né? Exatamente. Ele tá falando, antes de eu cometer uma cagada, porque o Guilherme pode fazer uma cagada, eu vou falar com ele. Mas o que você quer nesse caso é com clone. Você mete um clone lá, vai funcionar. Uhum. Igual sugeriu aqui. Exatamente. Mete um clone lá que você vai ver que vai funcionar. Não, aqui eu tenho certeza que vai funcionar também. Aí. Eu acho que essa aula foi muito mais que string, foi o bem básico de string assim. Depois a gente pode avançar mais. E é até bom que eu dou uma olhada também em que dá pra fazer mais. Mas assim, quanto tempo já deu? 1h08, deu 1 hora certinho. Deixa eu voltar pra sua cara Oh, agora. uma hora certinho. Deixa eu voltar pra sua cara. Bora lá. Olha só, o que a gente pegou e aprendeu hoje? A gente tá começando a aprender uma coisa que é muito importante. É lidar com referência e verificação de dono. A gente chama de borrow check. Então, tipo assim, no Rush só pode ter um dono uma variável. Você acabou de ver isso agora. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu estou usando a variável, ou eu uso ela como uma referência, e aí eu não posso editar ela uma referência. Depois a gente vai fazer um teste, vai falar que uma variável pode ser uma referência de uma string. Pode, mas aí você está falando que é uma referência. Ou ela é uma só, ou só tem um dono, entendeu? Ou ela só tem um dono. Não posso ter várias variáveis com o mesmo valor. E quando eu mudo uma, muda a outra. Eu não posso fazer isso. Porque isso gera confusão. Se fosse daquele jeito, aquilo fosse permitido, o que ia acontecer?
Se eu mudasse uma, ia mudar automaticamente a outra. Se eu mudasse outra, ia mudar automaticamente. Só que isso é uma merda. Porque como você controla isso? Aí você fala, mas eu não posso fazer? Posso. Mas aí você tem que mandar como referência. Lembra que a gente pode até editar uma referência? Você tem que ser exclusivo. Você tem que entender o que você está fazendo. Eu sei que você não sabia desses conceitos. Foi um tanto de conceito junto com o string. Não foi uma aula de string. Foi uma confusão, uma tralharada de conceito. Mas vai ficar claro mais pra frente. Só que eu nem tô preocupado com isso, mano. Se isso daí você vai pegar fácil. O difícil mesmo é modelagem. Aquele negócio que você tava fazendo com fome. Aquilo que é difícil. Aquilo é difícil pra caramba. Depois que você pega a modelagem, o resto é tecnologia. Eu chamo isso de tecnologia. A tecnologia você pega. Agora, modelagem não. Modelagem, meu filho, se você não fizer exercício, você vai falar, agora eu sei, não sabe. É a prática, né? É a prática, é a prática. Mas então tá bom. Vamos seguir para a próxima aula. Tenta fazer os exercícios de for que eu te pedi, entendeu? Dá uma estudadinha em string. A gente vai avançar mais um pouco, entendeu? String. Mas foca em continuar estudando modelagem. É isso que vai fazer diferença na sua cabeça, tá bom? Um abraço para você. Beleza, Até mais. fechado. Falou.